No programa de hoje, vamos conversar com David Bacelar. Ele é presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e participou em todo momento da equipe de transição para o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva na área de energia. Com ele, nós vamos abordar os assuntos ligados à transição, o que esperar, especialmente do futuro da Petrobras e dessa área de Minas e Energia, e também falar a respeito de alguma informação de bastidor que ele tem e, porventura, possa compartilhar conosco. Bem-vindo, David, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Um abraço aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Espaço Cidadão. É um prazer estar aqui de volta com você. Prazer tê-lo conosco, presidente. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você possa compartilhar conosco um balanço, uma visão geral que você tem em relação a todo o trabalho que foi desenvolvido pela equipe de transição durante esse período, né? O relatório, inclusive, foi entregue ao presidente Lula, presidente Alckmin, né, a respeito do resultado daquilo que foi apurado por todos vocês. Robson, assim como todos os outros grupos temáticos, estamos falando de mais de 30 grupos temáticos, nós, do grupo de Minas e Energia, conseguimos fazer um diagnóstico da área no Estado brasileiro. Lembrando que esse grupo temático ele foi subdividido em 3 outros grupos, o de mineração, que foi coordenado pelo Gires, o de energia elétrica, coordenado pelo Nelson Rubner, o de petróleo, gás e biocombustíveis, coordenado pelo senador Jean Paul Prats, GT de Minas e Energia, com a coordenação geral do professor Maurício Tomasquim, ali da UFRJ. Então, conseguimos fazer esse diagnóstico, lembrando que ainda no dia 30 de novembro, nós entregamos um diagnóstico preliminar, onde tínhamos ali os principais alertas para o governo, e agora, no dia 11 de dezembro, nesse último domingo, nós entregamos o relatório final, onde, além do diagnóstico que nós já tínhamos feito, um diagnóstico preliminar, nós também fizemos algumas recomendações ao novo governo, ao novo ministro de Minas e Energia, que ainda não sabemos nesse momento quem será o ministro de Minas e Energia, para que o programa de governo apresentado na campanha, muito bem falado principalmente pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, ele venha a ser executado com uma maior tranquilidade. Então, esse diagnóstico ele traz alertas importantes a respeito dos preços dos combustíveis, de uma necessidade de termos uma nova política de preços, de termos um cuidado com relação ao tema dos impostos, tanto federais quanto do ICMS, lembrando que no dia 31 de dezembro acaba a renúncia fiscal que o governo federal fez, por exemplo, do CID, PIS, COFINS. Então, já alertamos que esse problema poderá surgir já no dia 1º de janeiro para o novo governo. Além, obviamente, de outros temas relevantes com relação à necessidade de ampliação do refino, da garantia do abastecimento nacional e da utilização, obviamente, da Petrobras, das outras empresas públicas estatais ligadas ao Ministério de Minas e Energia para o desenvolvimento econômico, industrial e regional de todo o nosso Brasil. Então, foi um trabalho que nós terminamos agora, há pouco, dia 11, junto com, como você disse, todos os grupos temáticos da equipe de transição do presidente Lula, que já está com esses relatórios todos em mãos. Presidente David Bacelar, nós acompanhamos, né, que uma das, digamos assim, pontas, né, de raiz de todo esse problema que a gente vive na Petrobras começou com Michel Temer na ocasião do PPI, que é o preço em paridade internacional, né? Nós temos aqui refinaria, temos petróleo, temos um gigantesco mercado consumidor, mas passamos a não só calcular o preço que a gente passa para o nosso consumidor brasileiro em dólar, se a gente tem tudo em real, e também sujeito a variações que a gente não controla. E no preço ditado por quem está lá fora,
do país, né? Ou seja, está prejudicando o Brasil. Petrobras divulgou um balanço de bilhões e bilhões e bilhões de lucros como nunca visto na história do país, mas isso foi vendido para a população como se fosse uma questão de gestão e de eficiência da empresa, quando na verdade foi às custas da extorsão do povo brasileiro que pagou um preço muito alto e ainda vem pagando um preço muito caro pelo combustível. Esse assunto, eu gostaria de saber se ele foi tocado na transição e se há alguma chance de reverter esse absurdo, né, que é o preço em paridade internacional, o PPI, que foi criado por Temer, mantido por Bolsonaro, porque isso impacta até na questão do imposto. Até o imposto eles reduziram, tirando dos estados que estão em situação difícil, mas não reduziram o lucro dos acionistas minoritários da Petrobras, principalmente os estrangeiros, né? Sim, Robson, esse foi um tema tocado pela equipe de transição no grupo temático de Minas e Energia. Por sinal, na primeira reunião que houve com o ministro de Minas e Energia, atual ainda, o Adolfo Saxida, houve um comprometimento da parte dele de garantir que não haveria mais atos ou ações, decisões estruturantes tomadas pelo governo nesse período. Para surpresa nossa, a Petrobras, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, continuou tomando algumas decisões que foram de encontro a essa posição do ministro de Minas e Energia, a exemplo do planejamento estratégico da companhia para os próximos anos, de 2023 a 2027. Então, a equipe de transição solicitou, sim, que houvesse uma mudança com relação aos investimentos e também aos dividendos da companhia. Como você bem lembrou, nesse ano 2022, nós tivemos uma distribuição de dividendos recorde. Na verdade, a Petrobras, nesse ano 2022, ela já é a empresa que mais distribuiu dividendos em todo o planeta Terra. A ExxonMobil, Shell, Total, Equinor e outras empresas do setor não tiveram uma distribuição de dividendos no tamanho que a Petrobras fez. Até então já são 175 bilhões de reais distribuídos via dividendos. E olha que nós não acabamos o ano ainda e que até o final do último trimestre deveremos ter ainda uma nova sinalização de distribuição de dividendos, apesar de a equipe de transição, o grupo de Minas e Energia, ter solicitado que fossem paralisadas essas decisões, conforme o ministro de Minas e Energia tinha se comprometido conosco. Então, esse tema ele está, sim, em voga, está sendo discutido. Temos certeza absoluta de que o novo governo tratará isso de uma maneira diferente, porque os dividendos, quando são distribuídos nessa monta, e no ano passado foram maiores do que o lucro líquido da Petrobras, estamos falando de 104% do lucro líquido da Petrobras, imagina só. Os governos, tanto do Lula quanto da Dilma, isso girava em torno de 30%, 35% do lucro líquido, como é em todas as empresas que são SAs e que são as grandes empresas do setor de petróleo e gás no mundo. Então, a Petrobras ela precisa voltar a fazer aquilo que ela fazia e o que as empresas do setor fazem. Além disso, Robson, nós tocamos, sim, nesse tema dos preços dos combustíveis, da política de preços dos combustíveis, até porque sempre a gente traz à memória que o presidente Lula, em toda a campanha, ele veio dizendo que ele vai abrasileirar os preços dos combustíveis. Abrasileirar os preços dos combustíveis é exatamente o que você falou, Robson. É inadmissível que um país como o Brasil, que é autossuficiente na produção de petróleo, que tem refinarias para refinar esse petróleo e atender 80%, 75% da demanda, por exemplo, de diesel aqui no país, que ele atrele esse diesel brasileiro, produzido com petróleo nacional do pré-sal, que tem um custo de extração muito baixo, produzido nas refinarias brasileiras, produzido por trabalhadores brasileiros que recebem em real, terem um preço de paridade de importação. Não tem condição alguma. Tudo bem, aquela parcela, aquele percentual que ainda é importado, o diesel, hoje em torno de 25%, para atender a demanda interna, a importação das trades que estão instaladas aqui no país. Isso, óbvio, você se aplica um preço de paridade de importação,
atrelando aí ao barril do petróleo, como você bem citou, ao dólar e a esses custos de importação, de tarifas, de fretes, do navio que chega aqui ao país para trazer esses derivados de petróleo. Mas aquele que é produzido aqui não faz sentido algum. E sim, esse é um tema bastante relevante, um alerta importante foi dado com relação à política de preços que é hoje utilizada pela Petrobras, a partir do PPI, como você lembrou, com o Temer e, na época, com Pedro Parente à frente da Petrobras, e, sem dúvida alguma, teremos uma mudança. Se vai ser uma mudança abrupta ou uma mudança escalonada, ainda não temos certeza, porque isso vai ficar a cargo do novo ministro de Minas e Energia, do novo presidente da Petrobras, mas que teremos uma mudança substancial, com certeza absolutíssima, nós teremos. Principalmente, e acreditamos que será muito mais rápida, essa sinalização foi dada, com relação ao gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é um bem essencial para as pessoas comerem, para as pessoas cozinharem os seus alimentos. Não tem como, hoje, o brasileiro, a brasileira, pagar 120, 140, 150 reais no botijão de 13 quilos de gás de cozinha. Um E como o absurdo, Lula né? fez isso nos seus 2 primeiros mandatos, sem dúvida alguma, ele fará isso no terceiro, ou seja, ele irá oferecer o gás de cozinha a um preço justo para a população brasileira. Foi outro absurdo esse que aconteceu, né? Depois que Bolsonaro e Paulo Guedes venderam as empresas de gás ligadas à Petrobras, as subsidiárias de gás da Petrobras, né? Prometeram que o preço do gás ia cair, mas pelo contrário, multiplicou-se o preço do gás. E hoje tem gente voltando a cozinhar a lenha no país que nós vivemos, quando você tem gás, inclusive, queimado, desperdiçado, né? E outro absurdo, que a própria Petrobras passou a pagar, né, o que restou da Petrobras como público, como estatal, passou a pagar pelos próprios dutos de gás que ela mesma construiu com seus investimentos, né? É um assalto o que está acontecendo hoje. E eu queria uma palavra sua também, presidente David Bacelar, que é presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, em relação a alguma chance, alguma possibilidade de reversão do que eu chamo de crime de lesa pátria, que foi, mesmo com toda a capacidade, pessoal qualificado, matéria-prima, tecnologia, conhecimento, para nós, no Brasil, desenvolvermos plataformas de petróleo, como isso já foi feito ao longo de décadas no Brasil, né, até 2014, né, a Petrobras entregou, né, tecnologia brasileira, produção brasileira, emprego brasileiro, entregou entre 9 e 10 plataformas de petróleo em mar, né? E agora a Petrobras encomendou 14, me parece que já fez um contrato de 10 plataformas de petróleo fora do Brasil. Vamos tentar fazer com que as pessoas entendam a gravidade, o que é que isso significa em termos de evaporação do emprego e se há alguma chance de reverter. Robson, esse foi mais um alerta dado pelo Grupo de Minas e Energia no relatório final entregue. Nós falamos sobre a necessidade de nós termos, sim, uma ampliação do conteúdo nacional ou conteúdo local aqui no país. Lembrando que lá nos governos primeiros do presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tínhamos, em média, 65% de exigência de conteúdo local, nacional, para a construção dessas plataformas. Isso fez com que, por sinal, a indústria naval ela fosse resgatada. Nós tivemos aqui um pico de 87 mil trabalhadores e trabalhadoras atuando nos vários estaleiros do Brasil, desde o Atlântico Sul, em Pernambuco, desde o nosso querido estaleiro de São Roque Paraguaçu, na minha Bahia, a Bahia de Caetano, a Bahia maravilhosa, que está há 20 anos aí com o governo popular democrático, que vai estar agora com 20 anos de governos populares democráticos, até os outros estaleiros que chegam até o Rio Grande do Sul, o estaleiro Rio Grande, ali no Rio Grande do Sul. Nesses estaleiros foram construídos navios, sondas, Eu plataformas com presenciei a mão. construção da construção do Zumbi dos Palmares, no porto de Suape, em Pernambuco, né? Filmei essas imagens de helicóptero na época que entrevistei o então saudoso governador de Pernambuco, Eduardo Campos, né? Uma quantidade gigantesca
de trabalhadores ao redor daquilo dali, trabalhadores qualificados, sendo bem remunerados e o dinheiro circulando na economia. Só um parêntese aqui na sua explicação. É interessante, ó, você citou aqui o Zumbi dos Palmares, que é o maior navio petroleiro que o Brasil tem. E, assim como ele, foram construídos outros iguais, com nomes maravilhosos, como Anita Garibaldi, é, o Buarque de Holanda e outros vários navios construídos no país, no Brasil. É triste ver que hoje, em vez de nós termos isso, uma geração de emprego, de renda, de impostos, ou seja, de riquezas aqui no país, como você bem citou, hoje essa gestão da Petrobras contratou várias plataformas aonde? Na China, Singapura, Coreia do Sul. Estamos falando, Robson, segundo o Diese, estamos falando de 1.500.000 postos de trabalho que estão sendo gerados fora do país. Estamos falando de empresas que estão sendo beneficiadas com novas tecnologias geradas fora do país. É por isso que estamos sinalizando no relatório que o conteúdo nacional ele precisa ser ampliado. Hoje está em média de 18%. Quase nada é feito aqui Que no já foi país. 65% no mínimo, né? Exatamente, já foi 65% por conta lá da lei do modelo de partilha no novo marco regulatório do pré-sal, do petróleo no pré-sal, que foi desmontado pelo atual Congresso Nacional e pelo atual governo. Então, esse foi um alerta dado. Sim, há possibilidades de nós resgatarmos a indústria nacional, a indústria naval brasileira. Por sinal, Robson, nós temos tido um diálogo muito bom com o Sinaval, que é o sindicato patronal da indústria naval. É um diálogo importante entre os empregadores e os trabalhadores. E temos feito isso. Tivemos reuniões com eles nesse grupo temático de Minas e Energia, ou seja, na equipe de transição do governo Lula. Então, há possibilidade, sim, de renegociar esses contratos, de discutir com as empresas que estão fora do país, construindo plataformas, gerando empregos lá, para que elas possam construir aqui. Também há possibilidades, óbvio, de nós questionarmos alguns desses contratos. E aqui, muito rapidamente, falando, a P80, 82 e 83, três grandes plataformas, FPSOs, que estarão no pré-sal brasileiro, estão falando de cada uma delas custando entre 2,5 e 3 bilhões de dólares. Elas foram entregues num processo licitatório que nós estamos questionando na Justiça. A FUP e a Anapetro estão questionando essa licitação. Por quê? Porque a Sembicorp e a Kelps, que são duas empresas diferentes, elas passaram por um processo de fusão e participaram de um processo licitatório sem concorrência, sem qualquer tipo de disputa. No mínimo, isso é estranho. Então, estamos questionando isso. Então, por exemplo, essas três plataformas, elas podem, sim, ser construídas aqui no país. E o Sinaval tem nos garantido que isso poderá ser feito. Então, sim, Robson, esse tema ele foi discutido pelo Grupo Temático de Minas e Energia, e nós poderemos ter um processo de geração de emprego e renda e de riquezas a partir dessa grande empresa pública e estatal, que é a nossa querida Petrobras. Sem dúvida, né? Eu já tive a oportunidade infeliz de presenciar várias pessoas com capacidade, pessoas formadas, que trabalharam na construção dessas plataformas, né, e nas várias áreas ligadas à Petrobras e suas empresas que lhe dão suporte. Infelizmente, já tive eu, particularmente, né, a ocasião de encontrar algumas dessas pessoas tendo se transformado, pela falta do emprego, em motorista de aplicativo. Não é jamais um menosprezo ao tipo de trabalho que se desenvolve, em que pese muitos pontos que merecem ser observados no transporte aplicativo. Mas, para se constatar que eram pessoas que tinham um determinado tipo, nível de emprego, que gerava e circulava renda dentro do país, e hoje, diante da perda, empregos sendo gerados em outros países, a gente está vivenciando essa situação. E eu gostaria, caminhando para próximo de finalizar, ali ouvir a respeito de o que é que a gente pode esperar em relação à condução, à gestão da Petrobras, diante de tanta pressão de um mercado que suga a nação brasileira, pega esse dinheiro, contrata e gera emprego e renda fora. Você vê quando houve a alteração na lei na Câmara, permitindo que pessoas ligadas a partidos possam ocupar os postos, né? A bolsa caiu, mas engraçado
que a bolsa não caiu nem o dólar subiu, quando o povo brasileiro foi extorquido pagando quase R$ 10 no preço da gasolina, né? E quando se contratou 14 plataformas, ou anunciou a contratação de 14 plataformas fora do país, gerando emprego fora do país. Para mim, isso é a grande prova de que o mercado está, essa banda, essa facção do mercado está pouco se lixando para o povo brasileiro. Então, um comentário seu sobre isso também, presidente. Bem, Robson, como o próprio presidente Lula tem colocado, ele não está muito preocupado com essa entidade chamada mercado. Até porque, como você bem citou, e ele falou sobre isso, numa cerimônia que ocorreu antes de ontem, de agradecimento às pessoas que participaram da equipe de transição. Por sinal, uma cerimônia muito emocionante, onde, por sinal, ele anunciou que o Mercadante, companheiro Aloysio Mercadante, seria o presidente do BNDES. Ou seja, ele disse assim que não era boato, e era verdade que o Aloysio Mercadante seria o presidente Acabou do anunciando. BNDES. É inadmissível. O Bolsonaro fez o que fez durante esses 4 anos, principalmente no ano passado, utilizou a máquina pública para tentar ganhar a eleição, o mercado não fez nada, absolutamente nada. É Então, incrível. concordo plenamente com o presidente Lula. Nós não precisamos, não devemos ficar tão preocupados com essa entidade quase que satânica chamada de mercado, porque o mercado não está preocupado com o povo, não está preocupado com o que as pessoas têm de dignidade, se tem moradia, se tem o que comer, se tem educação, se tem saúde. Não, o mercado quer viver de especulação da Bolsa de Valores, do mercado de capitais e ganhar dinheiro. Aqueles que estão investindo no mercado especulativo. Então, quando a gente lembra aqui dessa lei das estatais, lembrando, Robson, que ela foi criada após golpe de Estado. Ela foi criada no governo Temer, um embate homérico ali, e aqui parabenizo principalmente a companheira Gleisi Hoffmann, que era, à época, senadora da República, e que tentou, de todas as formas, junto com outros parlamentares de esquerda, barrar Barrar. essa lei, pelo menos as excrescências que tem nessa lei. Só para ter ideia, Robson, aqui, porque a gente tem questionado isso desde 2016. Como o acionista controlador, ou seja, a União, que tem mais de 50%, mais um, das ações, por exemplo, da Petrobras, ela não pode, por exemplo, indicar, a União, indicar um ministro de Estado, um secretário de Estado, uma pessoa diretamente ligada ao governo para estar no Conselho de Administração da Petrobras. Como, agora que ocorreu essa mudança, que ocorreu na Câmara e ontem à noite também, a discussão foi para o Senado e deve ser votado hoje, por sinal. Como uma pessoa que, somente pelo fato dela ser dirigente partidária ou ter participado da campanha política, ela não pode ser indicada para o Conselho de Administração ou para o Conselho Fiscal ou para a diretoria de qualquer empresa, a exemplo da Petrobras. Isso é a criminalização da política. E eles não pararam por aí, Robson. Além desse, tem um inciso terceiro do parágrafo 2º do artigo 17 da lei das estatais, que diz que, por exemplo, dirigentes sindicais, como eu, não podem ocupar espaços na alta administração da empresa. Tem que passar por um período de quarentena de 36 meses, é quase o mandato todo, para depois acessarem esses espaços. Lembrando que em 2015, 2016, quando eu fui conselheiro de administração da Petrobras, eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras, não havia essas limitações, não havia essas Mas o regras. privado estrangeiro, principalmente, pode participar e abocanhar, né? Exatamente. Além do privado, do estrangeiro, concorrentes diretos da Petrobras podem participar do Conselho de Administração, podem ser diretores da Petrobras ou de outras empresas públicas estatais. Na verdade, a lei das estatais, que foi criada ali na época, ela veio para favorecer os acionistas minoritários, ou seja, veio para favorecer o capital privado, que está em muitas empresas que são de capital aberto, a exemplo da Petrobras, do Banco do Brasil e outras empresas importantes para o nosso país. Sem dúvida alguma, não somente essa mudança que houve na Câmara, mas também outras mudanças precisam ser feitas na lei das estatais. É uma lei que prejudica principalmente e tolhe o agir, principalmente, do acionista majoritário controlador. Nem na iniciativa privada, Robson, isso ocorre. Em empresas de capital aberto, onde você tem um grupo que é controlador daquela empresa, daquela SA,
Aquele grupo determina, aquele grupo coloca quem vai estar na presidência, quem vai estar nas diretorias, indica a maioria do conselho de administração ao seu bel prazer e de acordo com os seus interesses. Nesse caso, a lei das estatais prejudica o acionista controlador, que nesse caso é a União, é o Estado, é o povo brasileiro. Absurdo. Esperamos que as mudanças que sejam feitas não sejam apenas essas que estão na Câmara. Vai o debate para o Senado e a nossa expectativa é que o Senado aproveite a oportunidade para que novas mudanças venham a ser feitas nessa lei, que é a famigerada Lei das Estatais. Sem dúvida. Bom, quero agradecer a participação do David Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. E quem sabe, nas suas despedidas, você responde hoje, dia 15 de dezembro, que estamos gravando a entrevista, a seguinte pergunta: quem será o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras? Bem, Robson, pergunta capciosa, que nós ainda não temos essa informação. A gente está vendo, nesse momento, a disputa hercúlea do Centrão para ter acesso ao Ministério de Minas e Energia, principalmente entre o MDB e o União Brasil. Nós sabemos, por exemplo, como voltou o Elmar Nascimento com relação à privatização da Eletrobras, aquela MP que entregou para a iniciativa privada, para o capital especulativo, a grande empresa de energia elétrica da América Latina, maior, por sinal, ele votou a favor. E sabemos, Robson, por exemplo, como votou o Renan Pai nessa medida provisória, votou contra a privatização da Eletrobras. Então, somente por aí dá para dizer que tem, como diz o Tabaréu lá de Feira de Santana, a cidade de onde eu sou, Tabaréu também, o menos ruim e aquele que ajuda a piorar ainda mais a situação. Então, ainda não há uma definição desses nomes no Ministério de Minas e Energia e também não há uma definição também para a presidência da Petrobras. Entendemos que o presidente Lula, que já entrou para a história há muito tempo, e agora ainda mais com o terceiro mandato, ele terá sabedoria suficiente para indicar os melhores nomes, tanto para o Ministério de Minas e Energia, quanto também para as empresas públicas e estatais, e nós estaremos, sem dúvida alguma, apoiando esse nome que o presidente Lula estiver indicando. Quero aqui agradecer, em nome da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e da nossa categoria, Robson, pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando e que possam nos ajudar, a gente faz esse pedido, que possam nos ajudar a difundir essas informações que, infelizmente, não chegam para a maioria da população brasileira. Muito obrigado, Robson, pela oportunidade. Muito obrigado, presidente.